Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grandiosa aula e hoje nós iremos estudar a sinalização de trânsito, né? Sinalização de trânsito, muito importante, previsto no Código de Trânsito, são 11 artigos, artigo 80 até o artigo 90 do CTB e claro, já vou fazer a chamada para vocês, nesta aula aqui você vai ter que fazer um reforço pedagógico e estudar a resolução 160, porque a resolução 160 nós temos 7 capítulos e cada capítulo vai explicar cada tipo de sinalização. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Capítulo 7º do CTB, da sinalização de trânsito, né? Vem comigo. Artigo 80, né? Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinado a condutores e pedestres, né? Vedada a utilização de qualquer outra, né? E aí, professor, vamos lá, o que o legislador quis dizer aí em relação ao artigo 80, né? O objetivo do artigo 80 é o seguinte, né? Ele trouxe para si, né, para o CTB e para a legislação complementar, o quê? A responsabilidade de quê? A responsabilidade de sinalização. Ele quis uma padronização. Quando ele fala vedada a utilização de qualquer outra, ou seja, apenas a legislação prevista neste código, tá? Ou em legislação complementar, que poderá ser aplicada. Aplicada a quem, pessoal? Aos condutores e aos pedestres, né? Já vi questão de concurso que ele colocou lá, destinada a condutores, a pedestres e animais, né? Claro que está errada essa pergunta aí, porque não tem nada a ver com animais não têm esse discernimento. Bacana? Então aí, sempre que necessário, será colocado ao longo da via a sinalização prevista nesse código, né? Sempre que necessário, ok? Ok, atribuição, né? Vem comigo. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Mais uma vez, nós observamos aqui, né, o nosso fio condutor dos nossos estudos, que é o que? A segurança do trânsito, né? Então ele diz assim, será colocada em posição e condições que tornam perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN, né? Normas e especificações do CONTRAN, entre elas, eu já falei para vocês, eu destaco aí a resolução 160, né? Professor, locais, né? Conforme, compatível, né? Locais, perfeitamente visível, legível, né? Distância compatível com a segurança. Professor, quem que define exatamente o local, né? O Código de Trânsito, né? Nós já vimos que ele é complexo, nós temos vários agentes, vários atores, né? E nós temos uma equipe em cada DETRAN, né? Cada órgão rodoviário, cada órgão municipal, o seguinte, um órgão de engenharia, né? Um órgão de engenharia, então a equipe de engenharia é quem escolhe o local para a fixação da sinalização de trânsito. Então, é essa equipe de engenharia de trânsito que é responsável. Por quê, professor? Porque o trânsito, como eu vou falar para vocês, né? Então, o trânsito, ele é complexo, então tem equipes especializadas, é uma ciência, né? Onde estuda o movimento, o comportamento das pessoas, ou seja, então nós temos aí uma complexidade que é realmente aí a gestão do trânsito, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, nós vimos aqui claramente, né? No artigo 1º, olha aí, no caput do artigo 1º, onde está atribuindo, né? O que? A padronização da sinalização, que deve ser de acordo com este código e as suas normas, né? Está aqui. Só que o parágrafo 2º ele já traz uma exceção. Olha só a exceção. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por um período pré-fixado, né? Olha aí, em caráter experimental e por um período pré-fixado, a utilização de sinalização não prevista neste código, olha aí, não prevista nesse código. O maior exemplo que eu passo para vocês aí é a sinalização da Copa do Mundo, né? Então nós temos aí, FIFA World, né? Cup, né? FIFA World Cup, né? Brasil, né? Olha aí a nossa taça, né?
2014, né? Então nós temos aqui essa sinalização aqui, tá? Se a gente for analisar, ela não está contemplada na resolução 160, mas os organizadores da Copa do Mundo obtiveram essa autorização via CONTRAN, cara, e claro que foi por um período fixado aí durante o período da Copa do Mundo. Então é uma exceção, né? Então é uma exceção, ou seja, a regra não é absoluta, ela tem aí algum tipo de exceção. Esse aqui é uma das exceções. Bacana? Ok. Parágrafo 3º, professor. Parágrafo 3º, nós vimos o que? Vai complementar lá no início da nossa aula, né? Nós vimos o seguinte, né? Que regra geral, né? Regra geral, quais são as vias? As vias que são aplicadas no CTB são as vias públicas, né? Mas nós temos algumas exceções, né? Entre as exceções que eu expliquei para vocês é essa aqui, né? A exceção aqui dos condomínios, né? De caráter coletivo e também lá aqueles estacionamentos de caráter coletivo, de shopping centers, universidades, né? Estacionamentos aí de supermercados, né? Então o que ele diz aqui? O parágrafo 3º do artigo 80 está atribuindo a responsabilidade quem deve executar a devida sinalização. Olha aí, a responsabilidade pela instalação da sinalização das vias internas pertencente aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo é o seu proprietário, né? Então, tirou a responsabilidade do poder público, né? Porque se você for considerar, a sinalização, ela tem um custo elevadíssimo, não é barato o tal da sinalização, pode ter certeza disso, é um custo elevadíssimo, né? Então, nós temos o quê? Que passou essa responsabilidade para quem? Para os seus respectivos proprietários, né? E aí, professor, claro, com certeza está certo, né? Tem que ser assim mesmo, né? Porque não é de uso público, se é de uso público vai para os devidos órgãos aí responsáveis, né? Bacana? Ok. E agora, professor? Agora, antes de a gente entrar no artigo 81, eu quero passar para vocês duas terminologias importantes, tá? Que são coisas diferentes. Por exemplo, sinalização. Professor, este conceito de sinalização e o conceito de sinais de trânsito, que é o próximo, estão no nosso anexo 1º do CTB. Sinalização, comigo, atenção, vem cá. Conjunto de sinais de trânsito, e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Então, esse aqui é o conceito oficial de quê? De sinalização. Professor, e agora? Sinais de trânsito, né? É diferente, ó. Sinais, elementos de sinalização viária. Elementos, então, sinalização é um conjunto, né? É um conjunto que tem vários dispositivos aí, sinais de trânsito, ó, conjunto de sinais de trânsito, tá? E dispositivos de segurança colocados na via. Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária que se utilizam placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminoso, dispositivos auxiliares, apitos, gestos, né? Destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Então, nós temos sinais de trânsito é uma coisa e sinalização é outra coisa, ok? Pronto, pago esses dois conceitos aí importantes, porque, como disse para vocês, o nosso curso ele é completo, ele é muito competitivo, né? Artigo 81. O artigo 81 e o artigo 82 são das proibições, né? O que são proibidos? Vem comigo, artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis, nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidades, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, né? Ou seja, nós temos que manter o quê? É sempre a boa visibilidade, então é da proibição. Então não pode colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação, né? Vira e mexe, eu me deparo em situações, né? Por exemplo, aqui, próximo a sinais de trânsito, sinal de trânsito normal, né? Semáforo, né? Tá lá. E aí eu vejo um comércio no fundo com uma fachada, né? E esse comércio, a fachada tem um luminoso, né? E esse luminoso, né, às vezes tem alguns pontos verdes.
Eu já cheguei a me confundir, né? Que olhando assim, pensando que era o sinal de trânsito estava verde, mas não. Era o quê? Era a publicidade do estabelecimento ao longo da via. Isso não pode. Por que que não pode? Porque isso vai prejudicar aqui, ó, vai interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança de trânsito. Logo, eu vou já adiantar para vocês, mas nessa aula está previsto isso, explicar essa explicação. A sinalização semafórica, né, o semáforo, também é considerado uma sinalização de trânsito. Então a gente vai falar sobre isso. Então atrapalha, né? Outras coisas, ó, vegetação, né? Isso eu vejo muito, né? Às vezes o cara planta uma árvore frondosa, bonita, bela, né? Com uma copa enorme, né? E essa copa enorme, ela vem o quê? Tampar a visibilidade aí das placas verticais, por exemplo, de trânsito, né? Então isso que coloca em risco, não pode. Então isso aqui não pode, é essa proibição, né? Professor, e a outra proibição? A outra proibição do artigo 82, ela é bem específica, né? É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacione com a mensagem de sinalização, né? Então, aqui é o artigo 82. O artigo 82 é uma proibição bem específica, né? Bem específica, que diz respeito que não pode aproveitar lá, pegar carona, né? O tal do aproveita, né? E aí, professor, isso aqui eu vejo bastante, né? Normalmente, quando você tem uma placa vertical, né? Onde ela tem dois suportes, ela é um pouco maior, né? O que o cara faz, né? Ele pega a parte de baixo, né? E ele coloca lá uma placa lá do comércio dele, uma faixa do comércio dele, ele coloca uma faixa informando que vai ter uma festa, assim por diante. Ou seja, ele aproveita, ele pega a carona, né? Ele aproveita a estrutura de instalação aí que nós temos do sistema viário de sinalização, principalmente a vertical, ele pega a carona e ele quer fixar alguma coisa, né? Ó, é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou conjunto de ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacione à mensagem da sinalização. Bacana? Então tá aqui para vocês, na sinalização de trânsito nós temos essas duas proibições aí, né? Duas proibições, claro, ambas aqui é para quê? Para manter o nosso fio condutor da segurança no trânsito, né? Ok, professor, e agora o artigo 83? O artigo 83 e o artigo 84, ele vai falar, ou seja, de publicidade, né? Aí, professor, a gente viu que 81, 82 das proibições, né? Pode ter publicidade, professor? Claro que pode, né? Só que tem que ter o quê? Prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então as regras tem que ter, claro que tem que ter, né? Por que tem que ter aprovação? Porque a engenharia de trânsito vai analisar se aquela publicidade, ela não vai aí atrapalhar, não vai comprometer a segurança de quem transita. Vamos lá, 83. A fixação de publicidade ou a quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condicionam-se a prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então nós temos aqui o seguinte, né? Professor, então publicidade é proibido? Claro que não é proibido, né? A única coisa que o código diz que é o seguinte, que tem que ter o quê? Condiciona-se a prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, esse aqui é o artigo 83. Professor, e o artigo 84? Qual que é o trabalho do artigo 84? O artigo 84 possibilitou aos órgãos aí, operadores de trânsito, o quê? Mecanismo para fazer cumprir aí o artigo 83. Deu instrumentos, né? Por exemplo, vou só lendo aqui o que está destacado, ó, poderá retirar ou determinar a imediata retirada da publicidade que estiver ilegal, né? Então, instrumentos para poder fazer acontecer. Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem tenha colocado, né? Esse para com ônus que tenha colocado, eu digo para vocês o seguinte, né? No direito sempre tem uma máxima, né? O direito vai cobrar daquele que causa o dano, né? Então tá cobrando quem fez aí o ônus para quem tenha colocado ou quem fez o dano, né? Então tá dando essa grande ferramenta para os órgãos, poder retirar
ou determinar a imediata retirada. Bacana? Tá aí 83 e 84. E agora, pessoal, agora o artigo 85. O artigo 85 vai falar de uma sinalização bem específica. Para quem? Para os pedestres, né? Olha aí, travessia de pedestres, né? Ou seja, o legislador fez questão de criar um artigo específico para normatizar o que é a travessia de pedestres, né? Professor, por que isso? Porque a gente já viu de responsabilidade lá nas normas gerais de circulação, que é o seguinte, né? O que nós vimos lá? Nós vimos o seguinte, nós vimos quem é a menor parte, né? Aquela que é a mais frágil de toda a relação do trânsito é o pedestre. Então todos têm o quê? Todos têm responsabilidade para com ele. Então ele colocou um dispositivo de segurança específico, né? Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, a travessia de pedestre, deverão ser sinalizados com faixas pintadas e demarcadas no leito da via, né? Ou seja, na sinalização de pedestres, né? Aqui estou dando um exemplo para vocês. Olha aqui a faixa, né? O tipo zebrada, né? Nós temos tipo zebrada, nós temos outro tipo também, né? Que é o tipo zebrada mais conhecido. Esse tipo zebrada aqui está na resolução 160, né? Tem que ser de cor branca, né? Só adiantando um pouquinho, aqui uma linha de retenção, né? Olha aqui uma linha contínua, né? Branca, ou seja, se é branca é no mesmo sentido. Aí nós temos duas placas aqui, a R232, né? Aí, trânsito de pedestres, e a A32B, que é passagem sinalizada de pedestres, né? São placas de advertência, né? Fundo branco, né? Elas são retangulares com uma ponta sempre aí no eixo, né? Então essa aqui é uma placa. Então 85 ele fala especificamente sobre o que? Travessia de pedestres. Essa aqui é a regra, né? A regra geral, é claro que a resolução 160 vai trazer aí muito mais em relação à sinalização. Bacana? E agora, artigo 86. O artigo 86 traz um comando também específico, né? Traz um comando na qual eu chamei esse comando de quê? Ó, identificação de entrada e saída de postos de gasolina, né? Não só postos de gasolina, garagem de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Vamos ver novamente o artigo 86, né? Ó, locais destinados a postos de gasolina. Ó, primeiro comando, posto de gasolina. Segundo comando, oficinas. Terceiro comando, né? Estacionamento ou garagens de uso coletivo. 3 comandos, né? Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Olha a preocupação do legislador, né? Então, a preocupação do legislador aqui, ele quer o quê? Ele quer sinalizar, ele quer comunicar, é a segurança, né? E o CONTRAN já regulamentou essa situação? Claro, né? Está aqui, resolução CONTRAN 3898. Dispõe sobre a identificação das entradas e saídas de postos de gasolina e de abastecimento de combustíveis, oficinas, estacionamentos ou garagem de uso coletivo. Então tá aí para a galera, né? Professor, um exemplo ali, uma luz intermitente amarela, né? Então é um tipo aí de regulamentação. Tudo isso a segurança. Então temos um comando específico para esse grupo, né? Ok, e agora, pessoal, agora, né, o legislador em 2015, né, acrescentou o artigo 86A, 86A. E esta lei, né, de 2015, a 13.146, ela trouxe um outro dispositivo. Ó. Ela vai o quê? Ela vai majorar a pena aqui do inciso, né, do inciso aqui, ó, é do inciso 17 do artigo 181. Nós sabemos que o artigo 181 é aquele artigo que trata lá das infrações de trânsito. É claro que essa vai ser uma infração vinculada ao quê? Ao estacionamento proibido, né? Vem comigo. As vagas de estacionamento regulamentado, que trata o inciso 17 do artigo 81 desta lei, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com as placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido, né? Então, eles temos aqui, claro, se é um estacionamento regulamentado, nós temos que ter as devidas placas indicativas. Bacana, isso é normal. Professor, qual que é a placa, né? A placa aqui, ó, de estacionamento, né? Aqui, ó, essa aqui. Essa aqui é a placa de estacionamento regulamentado, tá aí, né? Mas o que ele colocou? Ele colocou uma palavrinha E aqui, ó. Com placas informando os dados sobre a infração, né? Aqui, ó,
Então aqui ele vai colocar, né? Ó, aqui vai colocar infração grave e tal, penalidade, multa e remoção do veículo, né? Então tá aqui para vocês, né? Então é o seguinte, ó. Então o que que tá colocando aqui? Esse pedacinho que está escrito aqui tem que informar isso aqui, ó. Ó, o estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas. Perdão, especificamente pela sinalização, placa de estacionamento regulamentado, né? Infração grave, tá? Antes não era infração grave, antes era infração leve, agora é grave, 5 pontos na carteira aí, né? No bolso do cara, né? Aí, a mesma lei que alterou aqui a infração, né? Que ele criou esse cara aqui, tem que colocar penalidade, multa e medida de remoção. Então, esse aqui é para incluir. Então, tá aqui para a galera. Então, isso aqui é o 86A, né? Pronto. E agora, pessoal? Agora a gente vai para o 87, né? O 87, na minha opinião, é um dos dispositivos mais importantes dessa aula, né? Um dos mais importantes dessa aula. Por quê, pessoal? Porque o legislador aqui, ele vai trazer o que é considerado sinais de trânsito, né? Ó, não sinalização de trânsito. Sinalização de trânsito, a gente já explicou para você lá atrás, é o quê? O conjunto, é tudo. Aqui são o quê? Os sinais de trânsito, né? Sinais de trânsito. Então, a classificação que trouxe aqui, tá? O CTB são 6, né? Calma, a gente vai aprofundar esse assunto daqui uns instantes, né? Só quero montar com vocês o juízo de valor. Então, nós temos aqui sinais verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos e agentes de trânsito e do condutor. Bacana, né? Ok. Então, o que acontece, né? Artigo 87. Nós temos, agora, eu tenho que falar desse cara aqui para vocês, né? Nós temos aqui o quê? A resolução 160, né? Do CONTRAN. Essa resolução 160, olha a importância dela, né? Ela vai aprovar o anexo 2 do CTB, né? O anexo 2. O anexo 1 do CTB é aquele anexo que a gente fala de todos os conceitos e definições. Inclusive, nessa aula a gente trouxe 2 conceitos, né? Nós trouxemos o conceito de quê? Nós trouxemos o conceito de sinalização e sinais de trânsito, né? Esse anexo 2, nada mais e nada menos, né? Ele vai trazer aqui, gente, ó, vai trazer aqui a sinalização de trânsito, ó. Ó, sinalização. A sinalização. E esta sinalização de trânsito, no anexo 2, muito importante para vocês, através da resolução 160 de 2004, tá? Ela traz 7 tipos, né? A gente vai explicar uma a uma para vocês, né? Aí, nós já temos que chamar atenção para vocês, né? No artigo 87 do CTB, que é o momento que nós estamos estudando, ele traz essas classificações. Já a resolução 160 traz mais resoluções, ó. Vem aqui, ó. Vertical, vertical, combinou. Horizontais, horizontais, né? Dispositivos de sinalização auxiliar, dispositivos auxiliares, né? Sinalização semafórica, não tem. O luminoso, tá? O luminoso aqui, tá? Ele vai incluir no auxiliares, né? No auxiliares aqui, ó, ele vai anexar auxiliares, né? Esse cara aqui, ó, tá? Ele vai anexar aqui, ok? E vai incluir a semafórica, né? Sinalização de obras, sonoros, tá aqui, né? E gestos também. Então ele traz aí 7 tipos aí, que ele vai incluir os luminosos ali nos dispositivos auxiliares. Muito importante, né? Inclusive, eu, professor Luiz, eu gosto sempre de bater artigo por artigo da lei, porque o legislador, cara, aliás, o examinador, ele cobra o texto da lei, né? Texto da lei. Ah, professor, eu tive uma aula de um instrutor de trânsito. Cara, claro que contribui, só que o instrutor do trânsito, ele vai passar para você uma ideia, uma concepção, para você se habilitar para a sua carteira de habilitação. E o foco do exame da carteira de habilitação é o quê? É você saber conduzir o veículo, né? Principalmente regras de circulação, do dia a dia. E o examinador, ele retira exatamente o texto da lei. Por isso que a gente paga artigo por artigo, né? Então nós temos aqui, né? Então, sinalização vertical, nós temos as placas, né? Placas de regulamentação, de advertência, de informação. Horizontal, são as faixas, linha contínua, retenção,
a faixa de pedestre, a gente viu aqui a zebrada hoje, né? Dispositivos auxiliares, cones, barreiras, prismas, né? Sinalização semafórica, né? Aí nós temos sinais para quem? Sinais de trânsito para os veículos e para os pedestres, né? Por exemplo, sinalização de obras, a grande característica da obra é que o fundo tem que ser o quê? Laranja, né? Gestos, né? Gestos, né? A gente vai ver esses gestos aí, né? Vamos ver todos os gestos, né? Sinais sonoros. Então, todos esses aqui, o professor gravou capítulo a capítulo, são 7 partes dessa resolução, que eu realmente aconselho você, depois que terminar esta aula você terminar esta nossa aula de sinalização, eu recomendo que você assista aí essa resolução 160, é um pouquinho longa, mas quem quer estudar com qualidade é assim, bacana. Professor, eu quero exemplo aqui, está aqui, isso aqui é o quê? Uma sinalização o quê? Uma sinalização vertical, né? Sinalização de proibido ultrapassar. Professor, isso aqui é o quê? Uma placa de regulamentação, né? A placa de regulamentação, ela é vertical, tá? E ela é de regulamentação. Caso você venha descumprir, tá? Essa placa de regulamentação, fundo branco, linhas pretas, né? E aí nós temos o sinal comunicando que é proibido ultrapassar, você vai cair o quê? Numa infração de trânsito, né? Então é só para você pegar o fio da meada, né? Ao ultrapassar pela contramão do veículo, tal, olha aí, você não pode ultrapassar, infração gravíssima, multa de penalidade, né? Penalidade, multa, né? Então nós temos aí, então é uma placa de regulamentação, bacana? Então tá certo, ok? Então artigo 87, né? O legislador, ele remeteu a regulamentação do artigo 87 para o anexo 2º. E o anexo 2º é o anexo da resolução 160. Então, meu filho, vamos lá, temos que estudar essa resolução. Bacana? Ok. Professor, o que traz o artigo 88, né? O conceito do artigo 88 ele é muito bacana. O conceito do artigo 88 ele diz o seguinte, né? O conceito do artigo 88, ele vai considerar o seguinte, uma via está em obras, né? Está em construção, está em elaboração, né? Enquanto ela não tiver devidamente sinalizada, ela não pode ser entregue. Este é o comando, né? Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após a sua construção ou reabertura ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Ou seja, ele incluiu este dispositivo de sinalização vertical e horizontal na conclusão da obra. Então, enquanto não tiver isso, não é considerado uma obra concluída, né? Parágrafo único, vem comigo. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Então nós temos aí, né? Nas vias, aí até, nas vias ou trechos de vias em obras, né? Olha aí, em obras, né? Olha aí, em obras, né? Aqui, deverá ser afixada a sinalização específica e adequada. Aí, isso aqui em obras, né? Já vou adiantar para vocês. Está lá na resolução 60 de 2004, né? Lá nós temos um capítulo que chama-se de sinalização de obras, né? Olha aí. Professor, e aí? Né? Nessa sinalização de obras, né? É muito importante, isso pode cair na sua prova de concurso. Eu digo para vocês o seguinte, que nessa sinalização de obras aqui, tá? Ela tem que ter o fundo laranja, tá? Então tá pago aí o artigo 88. E agora, professor? Agora o artigo 89, né? O artigo 89 trata o quê? Da prioridade, né? A ordem de preferência, sinalização, né? Professor, como assim ordem de preferência? A gente falou lá, sinalização é o quê? Um conjunto de sinais de trânsito, né? Sinais de trânsito, nós temos diversos, nós temos placas, nós temos sons, nós temos gestos do agente, né? Então o artigo 89, ele vai falar o quê? Ele vai falar o seguinte, né? A prioridade. Vamos lá, caso concreto para você fixar, né? Vamos lá, caso concreto, olha aqui, em mim, vem comigo, tá? Você está com o seu veículo, tá? No sinal de trânsito. Lá está vermelho para você. A cor vermelho significa que você tem que ficar parado, né? Está imobilizado o seu carro, parado lá, né? Só que tem um guarda de trânsito fazendo o seguinte sinal, né? E aí? Opa, lá está vermelho,
Estou parado, estou obedecendo. Só que tem um agente de trânsito que está mandando você prosseguir. Qual que você vai obedecer? Né? Qual que você vai obedecer? Então você vai ter que obedecer o artigo 89. O artigo 89 ele vai trazer essa hierarquia de quem você vai obedecer. Primeiro, quem está no topo da pirâmide de Kelsen aqui em relação às ordens de trânsito. Ó. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, o agente de trânsito ali, ele está analisando aqui toda a situação na hora, então ele tem prioridade. Então, neste caso concreto que eu passei para vocês, você deverá obedecer quem? O agente de trânsito, né? Segundo, vem comigo, professor. As indicações do semáforo, aonde os demais sinais, né? Então, se você tem uma placa de trânsito pare, e tem um sinal de trânsito colocando verde, lá verde, você vai ter que obedecer a ordem do semáforo, né? E finalmente, né, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então aí nós temos essa aí, a terceira, depois você vai ter que obedecer as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então nós temos aí essa hierarquia, né? Professor, macete da internet, né? Então, hierarquia, primeiro as ordens de agente de trânsito, segundo o semáforo, terceiro os sinais e a quarta as demais normas de trânsito, né? Todas as outras que tiverem aí. Um macete para você, a SESI é demais, né? A SESI é demais, né? Então, hierarquia. Então, o artigo 89, ele trata da SESI é demais, né? Prof, esse cara cai em concurso, cai, vem comigo. MPU CESP 2017, né? As ordens do agente de trânsito terão preferência sobre as normas de circulação e outros sinais. Correto, né? Aqui ele está colocando que o artigo 89, inciso 1º. Ao passo que as indicações dos sinais prevalecem sobre as indicações dos semáforos, né? E as demais normas de trânsito. Está errado, né? É completamente ao oposto, né? Ele é oposto aí. Então, é o contrário, né? Porque o semáforo está acima dos demais sinais de trânsito, né? A SESI é demais. Logo, o gabarito dessa questão, ela está o quê? Errada. Pronto, aluno da LAC aqui não erra uma questão como essa. Bacana? Vamos lá. O último artiguinho da nossa aula é o artiguinho 90, né? O artiguinho 90, né? Eu chamo aí um salvo-conduto para os usuários de trânsito, né? Ele traz aqui uma situação de não aplicabilidade das normas de trânsito, né? Das punições, né? Vem comigo, ó. Não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização quanto esta for insuficiente ou incorreta, né? Insuficiente ou incorreta, né? Então, professor, nós temos ali um controle de velocidade, né? Tem um famoso pardalzinho ali, né? O desgramado do pardalzinho, mas claro que ele é importante demais, né? E lá, tá lá 80 km por hora, né? Tá lá. Só que o pardalzinho, ele tá registrando o que? 60 km por hora. Se na via tem a sinalização de 80, ela tá o quê? Tá errado, né? Agora, se não tiver nenhuma sinalização, então aqui, ó, não serão aplicadas as sanções previstas, ok, neste código por inobservância à sinalização quanto for insuficiente ou incorreta. Claro, está protegendo aqui o usuário de trânsito, todos os usuários de trânsito. Então, o poder público tem o dever e a obrigação de fazer a sinalização, que é fundamental para manter um trânsito seguro, né? Então, isso aqui é o artigo 90, né? Parágrafo primeiro, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implementação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Olha aí, respondendo, ele tem responsabilidade objetiva sobre isso, né? Se a ausência da sinalização causou um acidente, tá, o órgão de circunscrição, se ele for acionado, ele pode responder por aquele dano que ele provocou. Isso aqui é o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, o CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e o uso da sinalização. Então tá aí para vocês aí, pago essa magnífica aula sobre sinalização, né? E como sempre, nós temos aquela mensagem do coração. Quando encontrar a pessoa certa, você vai entender por que todas as outras deram errado, né? Olha só, né, que a filosofia, né? Quando você encontrar a pessoa certa, né? E eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que
sempre vai ter uma pessoa certa para uma outra pessoa, né? As duas são destinadas, predestinadas a se encontrarem. Aí você vai encontrar isso aí. Aí você, puxa, por que as outras deram errado? Ah, foi por isso. Só o tempo, né, gente, explica as coisas. Bacana. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá